Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos. Olá a você, amigo que vai nos assistir posteriormente através dos canais das nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo que chegou Romane, Jurema, Sebastião Cabral, boa noite. Rubem Valadares, o nosso palestrante já está também solicitando a entrada. Vamos acessar. Vamos já acessar com Rubem Valadares. Olá, Boa Rubem. noite. Bom, prazer, tudo bem? Prazer, tudo bem? Está me escutando bem? Eu estou te escutando bem, você também me escuta bem? Estou escutando bem, estou escutando muito bem. Que bom, graças a Deus. Nós estamos Graças a Deus. aqui, alguns colegas já entrando, Eli, Davi, uma boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui sob coordenação da nossa querida casa Núcleo Espírita Aristides Monteiro para mais uma palestra online, palestras essas que estão sendo realizadas todas terças, quartas e quintas-feiras, às 8 horas da noite, e que estão sendo gravadas posteriormente, vão ser publicadas nas nossas redes, no YouTube. Hoje nós já temos mais de 800 inscritos no YouTube, e quanto mais pessoas se associarem, se inscreverem na nossa live, nós teremos a oportunidade de estar levando a mais pessoas as palavras do Evangelho, todo esse trabalho rico que é feito aqui na nossa casa. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos, enviando desde já um abraço fraterno, e vamos dar início à nossa prece. Rubem Valadares é um trabalhador do NEAM, trabalha no Diário 1, uma das unidades do atendimento de tratamento de desobsessão, e também o nosso querido amigo vai falar sobre o tema do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo: os últimos serão os primeiros. Vou pedir a todos os nossos amigos aqui já conectados nessa rede, que a gente possa fechar os nossos olhos para entrarmos em sintonia com o alto, a fim de que possamos, com as bênçãos do nosso Pai, iniciarmos mais um trabalho nessa noite. Vamos lá. Pai de infinito amor e bondade, mestre amigo, querido benfeitor, que a tua paz nos envolva, que a tua paz nos inspire. Inspire ao nosso amigo, que estará trazendo palavras e reflexões tão importantes na nossa jornada evolutiva. Abençoa a nossa caminhada, abençoa a nossa jornada. E inspira-nos sempre, Pai, na tua luz, no teu amor. Obrigada a todos que fazem o NEAM, ao mentor espiritual da casa, os nossos agradecimentos, ao diretor mediúnico da nossa casa, o nosso agradecimento também. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Rubem, é com você. Assim seja. Muito boa noite a todas e muito boa noite a todos que estamos nesta noite para essa conversa fraterna e amiga a respeito do ensinamento ou dos ensinamentos que o nosso querido Mestre Jesus nos trouxe para que a gente possa, dentro do nosso processo de aprendizado, caminharmos para a nossa evolução. Nós sabemos que acreditamos, dentro das perspectivas do Espiritismo, que a vida é um progresso. A gente já tem essa premissa de que a vida ela é eterna. A gente está numa experiência carnal, mas a vida, a nossa verdadeira pátria espiritual, nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. E aqui nós estamos de aprendizagem, convivendo com as mais diversas experiências, com os mais diversos tipos de personalidades, de pessoas, para que, dentro desse processo, nós possamos aprender e continuar.
Ah, tá, que ligaram aqui, por isso que... O nosso tema, como a nossa querida irmã já falou, é sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Os Trabalhadores da Última Hora. Mas o tema principal é esse, o capítulo principal é esse, mas a abordagem da nossa temática de hoje serão os últimos, serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E essa abordagem nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos do 1 ao 16. No caso do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos também no capítulo 20. E também iremos usar algumas passagens da própria Bíblia para nos situarmos historicamente dentro da perspectiva da questão dessa localização. Então, a Bíblia, ela traz no Antigo Testamento algumas informações que nós iremos utilizar. Nós sabemos que nós que seguimos a doutrina temos por base maior o Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado no Novo Testamento, que é justamente a passagem de Jesus. Mas Jesus, antes de mais nada, ele é um ser que se situou num momento histórico, num momento cultural. E é preciso também fazer essas abordagens para que a gente possa compreender esse processo. Há 15 dias atrás, nós tivemos a oportunidade de conversarmos. Eu comecei aquela palestra aqui do NEAM com uma história, mas não era uma história verdadeira, era uma ficção, que tinha como objetivo aquela espécie de parábolas, porque Jesus também falava por parábola. Só que a história que eu vou começar hoje, ela de fato começou. De fato, desculpa, ela aconteceu. Tá? E essa história, ela é narrada por um estrangeiro que esteve aqui em Pernambuco, no século XIX. Ele era comerciante, o nome dele era Louis François Tolenari, de Tolenari, e ele vai trazer ele escreveu algumas vivências da nossa cidade, e ele traz isso como um ensinamento que a gente depois vai fazer as ligações com a nossa experiência, a nossa conversa fraterna de hoje. Tá? Então ele escreve: no Recife era domingo de 16 de fevereiro de 1817. Desde que estou aqui em Pernambuco, tenho visto chegar um grande número de navios negreiros da costa da África e de Moçambique. Postas de parte todas as considerações políticas, este espetáculo é bem próprio para despertar a curiosidade do europeu. Lembrando que na Europa, nesse século XIX, já tinha havido, em grande parte do continente, as chamadas revoluções libertárias, que acabou com os princípios do colonialismo, mas aqui que nós ainda estávamos vivenciando. As embarcações empregadas neste comércio já é uma atividade mercantil, são de 200 a 400 toneladas. E os escravos são amontoados no porão e acorrentados juntos. O alimento consiste em farinha de mandioca cozida com feijões. Como vestuário, trazem apenas uma tanga. Exalam um fétido e nauseabundo, assaz e incômodo cheiro para perturbar o repouso das tripulações dos outros navios fundeados junto aos deles. O que ele quis dizer? Que o mau cheiro desses indivíduos era tão grande que ele comparou a incomodar as tripulações, ou seja, os comandantes, as pessoas que traziam, no caso, a gerência, o comando daqueles navios. Então eram tão mal cheirosos que eles incomodavam, segundo traz a descrição. Os cativos celebram, por meio de cantos e palmas, a entrada do navio do porto. Não esperam, portanto, encontrar em terra um tratamento mais rigoroso do que eles experimentaram no seu país e a bordo. Ou seja, depois de vários e vários dias na condição de viajante, saindo da África para chegar aqui, eles esperam uma condição melhor do que eles viviam. Então, eles começam a cantar. É isso que o nosso Tolenari vai trazer. Os carregamentos, em geral, se compõem aproximadamente de 1/10 de homens feitos, 2/10 de mulheres de 18 a 25 anos, e o resto de crianças de ambos os sexos.
ou seja, 70% dos carregamentos que ele observou de pessoas que vinham da África como escravizados eram de crianças. Semelhantes carregamentos não apresentavam probabilidades de revoltas. Há regulamentos que prescrevem o número de escravos que os navios, de acordo com a sua tonelagem, podem transportar, mas são iludidos como quase todas as leis portuguesas. Vi um pequeno navio de 150 toneladas vir de Angola com 340 escravos. As embarcações de 200 a 250 toneladas trazem de 400 a 500 indivíduos, geralmente vindos de Moçambique. A travessia da costa da África é muito curta, no caso para Pernambuco, tá? Então, Pernambuco era o estado onde era menor essa distância. Tanto é que era certamente lucrativo para trazer para cá, porque a carga que se perdia, vamos analisar que eles olhavam não como um ser humano, mas sim como uma carga. As cargas tinham, principalmente as que vinham de Moçambique, em torno de 10% de perda. Ao chegarem no Recife, os negros devem ser depositados em um lugar chamado Santo Amaro. Na época, ele era conhecido como Santa Amaro das Salinas, que é nada mais, nada menos do que o nosso bairro famoso de Santa Amaro, designado pela autoridade de saúde para fazer a quarentena. A quarentena, a gente pode analisar com o que estamos passando nesse momento. O escravizado, esse indivíduo, ele teria que passar um tempo de quarentena justamente para que ele pudesse ser verificado pelas as autoridades sanitárias as questões de saúde, se ele realmente poderia ser levado para o comércio. E aí ele continua dizendo que deveriam ser visitados pela autoridade, mas isso não acontecia porque eles já eram imediatamente levados para a venda. São expostos à venda nas ruas do Recife, diante das casas dos seus senhores. E aí ele vai continuando falando a descrição desse processo que a gente vivenciou tão recentemente. Qual é o objetivo de trazer essa informação? É porque, ao analisar uma sociedade desse período, a gente vai perceber que um ser humano ele passa a não ser visto como um ser humano. Ali havia todo um contexto de uma história cultural, havia todo um contexto de uma história familiar, que eles eram retirados por interesses comerciais e trazidos para a nossa realidade. Nós que trabalhamos com a historiografia, a gente pensa, pelo menos teoricamente, e não imaginar a nossa existência de agora para a existência do passado, desse período. Então, nós tentamos compreender se situando naquele momento. Então, na evolução daquele momento, daquela sociedade, claro que a lei do progresso ela é muito clara. Ela diz que as sociedades evoluem e, consequentemente, esses momentos, eles vão, pouco a pouco, sendo retirados da sociedade a lei do progresso que a humanidade passa. Nós mesmos, se fizermos um retrospecto, há 100 anos atrás, em outras existências, nós já, pelo menos, melhoramos em alguns aspectos e estamos buscando essa melhoria contínua. Mas, nesse momento, passados 19 séculos da vinda de Jesus, a gente já tem aqui toda uma estrutura de conhecimento cristão, tem toda uma estrutura de conhecimento de humanidade. Jesus pregou, isso era ensinado através da religiosidade da época, quais seriam os princípios trazidos pelo Mestre Jesus, que são princípios: igualdade, fraternidade, olhar o outro com carinho, com perdão, com fraternidade. Mas só que a sociedade, desse contexto, olhava esse ser humano como justamente um negócio. E se fazia, no caso, muitas fortunas. Tem várias maneiras de a gente identificar isso dentro da historiografia. Nos arquivos, existe uma característica do estudo de arquivo, da arquivologia, que estuda, por exemplo, as questões de testamentos. A gente tem professores
que estudam os testamentos das famílias mais abastadas de Pernambuco, e a gente percebe que nesse rol de bens estão seres humanos. E eles valiam muito dinheiro. Para se ter uma ideia, um escravizado com qualidades consideradas ótimas para o trabalho, ele estava custando aí em torno de 500 mil réis. Era um valor... Esses seres humanos, eles não eram vistos como seres humanos. Naquela sociedade, que é uma sociedade muito próxima de nós, o objetivo da gente é fazer esse comparativo, esses elementos eram vistos pela visão material como indivíduos que eram inferiores. Eles eram seres que deveriam ser escravizados e toda uma cultura, toda uma situação específica era perpetuado dentro da sociedade. Claro que em um determinado momento isso teria que acabar e como acabou. Só que esses processos ainda perduram. Quantos de nós ainda discutimos a questão de gênero, a questão da diferença de cor, preconceito de raça, mesmo passados tantos séculos, ou 130 anos em média, do fim oficial, mas isso ainda não está tirado totalmente de nossa sociedade. E nessa sociedade, digamos assim, quem seriam os primeiros, como a gente está trazendo isso para a abordagem? E quem seriam os últimos, ou os desconsiderados? Os bem vistos nessa sociedade eram os seres que tinham abastança financeira. O termo se usava traficantes. As pessoas mais ricas de Pernambuco eram esses comerciantes que trabalhavam com a venda. A gente vê aí que Tolenari ele nos traz a informação que um navio tinha 400, um navio, de um momento que ele estava, um domingo. O domingo não é um dia, digamos assim, útil, mas ele viu chegar um carregamento com 400 seres humanos. Isso aí era uma constância que nós víamos em nossa sociedade. E isso, como era uma sociedade escravocrata, essa sociedade escravocrata perpetuava isso como uma realidade. E esses seres humanos não eram vistos com igualdade. E aí é onde a gente vai pensar. Bem, se nós vivíamos num período cristão, numa sociedade cristã, por que nós mantínhamos esse tipo de comportamento? E vamos trazer para os dias atuais. Isso mudou em muito aspecto? Ou a gente ainda perpetua com esse comportamento? Quando eu digo a gente, é a sociedade. Bem, e se perpetua, por que perpetua? A doutrina espírita, ela vem nos trazer a seguinte perspectiva. Ela vem nos trazer que, como é uma questão de provas e expiações, nós estamos no planeta ainda evoluindo nas escalas planetárias. Então, a tendência dos espíritos que aqui estão ainda são espíritos da realidade, a questão do egoísmo, a questão da ambição, a questão de não pensar o outro com altruísmo, explorar. Não, eu não olho ele como meu irmão, como eu deveria olhar, porque quando a gente estuda o contexto do processo que a gente tinha de religiosidade, claro que não é fazendo crítica, mas é só analisando, descrevendo, era uma religiosidade cristã. Inclusive, até então, havia o Estado brasileiro, no caso, até nesse exemplo de Tolenari, ainda não é um exemplo de um Brasil independente, ainda é um Brasil ligado a Portugal. Mas havia uma religião do Estado. E qual era a religião do Estado? Era uma religião católica. Naquele momento, era a religião do Estado. E o que é que se descreve na religião católica? Quem é o exemplo da religião católica ou das religiões cristãs? O próprio Cristo. E a gente não via nessa atitude uma atitude comportamental próximo do amor, próximo do afeto que Jesus tanto nos trouxe. Era uma visão separatista, uma visão preconceituosa de alguém que é inferior ou alguém que é superior. E isso se perpetuou não no século XIX. A gente tem, por exemplo, do século XIX para o século XX, na Europa, a ascensão de uma teoria chamada teoria da eugenia. O que foi a teoria da eugenia? A teoria da eugenia foi aquela que definia raças superiores de raças inferiores. As raças superiores seriam a raça branca,
seriam os europeus, que tinham mais desenvolvimento. Claro que isso hoje a gente sabe que não existe esse processo, mas era o que era defendido até nas academias. Veja como todo o processo ele se junta. Isso é ratificado dentro das instituições da sociedade. Essa realidade que perpetua o interesse de um grupo menor é que estratégia usada? A estratégia usada é justamente das instituições confirmarem como uma realidade verdadeira. Então, as instituições do período, então as universidades da Europa, inclusive até aqui no Brasil, passaram a também informar nos seus anais, nos seus elementos de comunicação, essa teoria de superioridade do europeu em relação aos africanos, mais específico da gente, dos africanos. Mas, quando a gente vai olhar outros continentes, como o asiático, por exemplo, se justificava da mesma maneira. Os amarelos, que é a denominação que se dá, eles são inferiores aos europeus. Então, por isso que nós estamos indo fazer a era o discurso. No entanto, na prática, era a vontade de explorar, de dominar. Por isso que nesses continentes se chama neocolonialismo, fazendo alusão à nossa maneira de colonização, que foi a colonização do século XVI, mas nesses países do século XIX e século XX. Isso se perpetuou, inclusive, nós temos na literatura professores que escreveram teses, professores da USP, aqui em Pernambuco também, que mostram que até no nosso estado isso era perpetuado, já no século XX. E quando a gente vê, por exemplo, na ideologia que vai levar a uma Segunda Guerra Mundial, aquele discurso de uma raça superior a uma raça inferior, e aí justamente a gente vai se aproximar a quem ele dizia que era inferior, que eram os judeus, a gente sai contando uma história dessa, mas termina a gente voltando ao tema central, tá? Porque a história da superioridade da raça ariana, ela não foi criada, como a gente pensa, por um determinado segmento. Esse segmento político, ele bebeu de uma ideia que era vigente. Só que como a história ela é construída pelos vencedores, significa dizer que nem sempre toda a verdade é contada. Se eu, que sou o vencedor de um determinado momento histórico, eu construo a verdade de acordo com os meus interesses. E não era interessante eu dizer que eu mesmo tinha esse pensamento. Ok? Então é muito mais fácil eu culpar o derrotado. Claro que a gente não faz alusão a nenhum momento de dizer que isso era correto. Mas é bom que a gente descreva que isso era uma atitude justamente não só pensadores de raça superior e raça inferior. Especificamente na Alemanha, a gente viu que era uma perseguição a esses judeus, e esses judeus, eles sofreram essas represálias, mas isso a gente vê que está dentro do contexto da humanidade. A humanidade ela já vem nesse processo de aprendizagem, a gente aprende. O que é a história? A história é uma aprendizagem contínua. A gente vê o que aconteceu, e tem que olhar para esse acontecimento e dizer assim, agora eu não vou mais fazê-lo. Eu não quero mais cometer esses mesmos processos. Tanto no campo da historiografia, quanto também na nossa doutrina. A gente tem o ensino que a gente precisa aprender, a gente precisa evoluir, a gente precisa não mais ter aqueles mesmos comportamentos. Por isso que um dos elementos mais importantes quando a gente resolve seguir o caminho do Cristo, é a chamada reforma moral. E quando a gente faz a reforma moral, é um ato reflexivo. A gente tem que fazer a nossa conversa interna. A gente tem que se despojar do antigo e pensar um novo ser humano. Claro que alguém que já tem uma trajetória secular, que nós somos espíritos eternos, então nós já vivenciamos todos esses processos que nós conhecemos. Eu só citei um aqui, mas a gente pode contar vários processos que a humanidade já fez ao longo da sua história. E a gente provavelmente estava lá vivenciando isso, ou seja, nós tivemos esse mesmo pensamento. E hoje nós estamos assim, opa, peraí, isso aqui eu vou me despojar. Eu não quero mais ser aquele
homem do passado, eu quero ser agora um novo homem. Claro que isso também, a gente diz assim, ou vem pelo amor ou pela dor. Geralmente é pela dor. Os processos da lei de causa e efeito nos provocam passar por momentos de dificuldades, e esses momentos nos serão possíveis, e são momentos interessantes, para que a gente possa reflexionar. Não existe punição, não existe uma punição de Deus, existe uma justiça dentro da lei de causa e efeito. Portanto, se eu fui dono, digamos, de uma quantidade de seres humanos, naquele momento eu estava vivendo uma sociedade que ela era toda, a sua atmosfera era toda voltada para ter um pensamento desse. Então, se eu olho com um desdém, se eu uso a minha força física ou momentaneamente a minha experiência como uma pessoa rica, dono de terras, dono de seres humanos, e uso aquela experiência negativamente, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter que, pela lei de causa e efeito, se eu causei dor, eu vou ter que reparar isso de alguma maneira. E aí isso vai vir consensual. Eu mesmo vai chegar um momento que, dentro dos meus processos, eu vou chegar à conclusão que eu preciso reconciliar com esses de outrora. E muitas vezes é acordado eu até voltar mesmo. Se a gente for analisar aqui no caso do Brasil, foram 388 anos, em média. Eu posso até vivenciar uma experiência como um escravizado para eu tentar, com aquela experiência, eu melhorar o meu processo. Na literatura espírita existem, por exemplo, clássicos que a gente teve do nosso Emmanuel, que ele foi um senador romano, a gente tem há 2000 anos, e ele foi um senador romano, mas tudo que ele vai passar naquela experiência já é um reflexo de uma vida que ele teve, também com poder. Ele já tinha sido uma pessoa muito poderosa em Roma e tinha feito uma revolução que era muito comum em Roma. Revoluções. A Roma era a dona do mundo, ou seja, o cargo de imperador em Roma era muito tentador, porque trabalhava com o ego, você mandava praticamente no mundo inteiro. Mas também era um cargo muito perigoso, você não confiava em ninguém a qualquer momento. Na trajetória da história de Roma, a gente tem muitas situações em que imperadores eram mortos pelos próprios filhos, porque a legislação da época informava que a sucessão se dava por hereditariedade. Portanto, eu tinha uma situação muito comum de assassinatos de imperadores, enfim. E ele fez uma conspiração, participou de uma conspiração e, consequentemente, ele vai, na própria trajetória do livro Há 2000 anos, a gente percebe que ele vai sofrer algumas situações, como a questão da cegueira, porque lá nessa revolução anterior, ele tinha feito ficar cegos muitos dos seus opositores. Ele tinha poder e, como punição àqueles que estavam opostos às suas ideias políticas, ele fazia esses seres humanos ficarem cegos. Então, nessa oportunidade, ele vai ter um momento já no final do livro que ele vai ficar cego. E aí entra também a questão dos judeus. Na própria literatura desse livro, a gente vai ver a revolução que os judeus fizeram contra Roma no ano 70 depois de Cristo, que fazem os judeus ficarem sem pátria. Aí a gente faz esse link lá, por exemplo, com a Alemanha nazista. Por que os judeus estavam na Alemanha? Porque desde esse momento dessa revolução, os romanos no século I expulsaram os judeus e eles ficaram sem território. Eles só vão voltar, tecnicamente e oficialmente, depois da Segunda Guerra Mundial. Só que o grande problema que nós temos nessa volta, que foi uma volta de 19 séculos, se você perceber, você vai ver que acaba a Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra em 45, vamos ter toda aquela celeuma do mundo ficar abismado com os campos de concentração e vai ter uma movimentação dos países para fazer com que Israel ou os judeus retornem para a sua área geográfica. Só que essa área geográfica foi perdida. Quem lê a literatura espírita, que é um livro clássico há 2000 anos, vai perceber que vai ter uns capítulos lá que vai explicar essa revolta que os judeus fazem contra Roma. E Lentulus, ele era um senador romano que representava esse poder do domínio romano na Judéia. Mas o que eu quero mostrar com essa questão de você experienciar outros processos
opostos para que você evolua enquanto um espírito, ser humano e ser espiritual, é que em outra literatura, 50 anos depois, vai ser toda a descrição, vai ser todo dissertado a experiência do antigo senador que agora vem como escravo. Exato. É punição? Não. É uma consequência de atos de orgulho, de vaidade. E na própria literatura de 2000 anos, a gente tem ali a descrição que ele teve a oportunidade de conversar com Jesus, e Jesus aconselha a ele a dizer assim, abandona esse processo, porque isso vai te retardar muitos séculos. E ali ele envolto com todo o poderio, todo o orgulho, toda a vaidade, que também é natural de nós temos orgulho, estamos na condição de retirar, a gente está querendo tirar para a nossa evolução, para seguir o que o Mestre Jesus nos ensinou. Mas eu ali estava ainda muito apoderado dessas questões, da sua influência política, o cargo que ele tinha, a confiança, entre aspas, que o Estado romano, o imperador romano tinha nele, enquanto uma pessoa que estava na Judéia, e aquilo ali o cegou. Então, quando ele desperta daquele suposto sonho, Públio Lentulus, eles, isso é coisa da minha cabeça, isso não tem nada a ver, então seguiu com aquela vaidade, com aquele orgulho, e isso vai gerar consequência, e ele vai se depurando, e nada mais, nada menos, ele foi o mentor, e ele né, só que é uma questão para a gente falar da vivência carnal de Chico Xavier, foi aquele antigo senador romano, orgulhoso. Então essas experiências, elas são necessárias. Se eu, na minha experiência, que eu vou ter, se eu não tive, eu vou ter, né, a riqueza, a pobreza, as várias possibilidades, eu vou ter que experienciar. Para eu me tornar um espírito puro, totalmente puro, eu preciso vivenciar. E é como um aluno que está numa faculdade ou numa escola, ele precisa de prova. Não adianta, ele tem que ser verificado a sua aprendizagem. A gente está numa universidade, está numa escola, a gente dá um determinado conteúdo, no final a gente vai fazer a verificação, ver se de fato aquele conteúdo foi realmente apreendido por ele. Então a gente faz uma avaliação, é necessário. Então qual é a nossa avaliação? É essa vivência. E aqui nesse planeta a gente vai conviver com as mais diversas personalidades. Se eu preciso trabalhar a minha, digamos, humildade, eu vou ter situações para exacerbar o contrário. Justamente, eu preciso ter um contraditório. Eu preciso olhar aquela situação e dizer, não, basta, aquilo ali já me trouxe muita situação de desgosto, de problema. De força, aí você faz a prece. A literatura espírita nos mostra que a prece é a maior aliada nossa. Não precisa decorar, dizer quantidades mínimas, enfim. Então, o Cristo ensina que, sendo do coração e verdadeiro, porque o Jesus sabe o nosso coração. Eu poderia, como uma situação hipotética aqui, eu poderia falar repetidamente um compêndio de palavras repetidas e decoradas, mas se ali não houver uma sinceridade, ali não vai ter essa frequência que Jesus quer que aproxima dele, que é a verdade, a sinceridade. Então, num momento que a gente chama de fraqueza, mas é o nosso processo mesmo, que a teologia tradicional chama de pecado original, até eu falei na outra palestra, que é o pecado original, Adão e Eva pecaram, então a gente traz isso, mas que ainda a gente está se despojando, a gente vai fazendo esse processo que a gente já vivenciou e pedindo força que essa prova que está passando, ou que a gente vai passar por essa dificuldade, a gente consiga com a fé. E os espíritos nossos, veja que maravilha, Deus nos ama tanto que nós temos a todo momento, que a teologia tradicional chama de anjo da guarda. Então a gente tem a todo momento, é só pedir. Ele está pronto, não é? Ele está pronto para nos aconselhar. É só a gente chegar e associar. Ele se entristece por quê? Porque ele vela por nós. Ele está sempre conosco. Agora, a lei do livre-arbítrio, ela é a lei que Deus dá. Então,
assim, temos nossos anjos guardiões, mas temos que caminhar. É como um aluno, ele vai fazer uma prova na escola, e aí pego o gabarito e dou a ele, olha, faz aqui, tu vai tirar 10. Onde é que está o mérito? Como é que eu posso dizer, progrediste? Tu estás no segundo ano, vai para o terceiro ano, para o ano tu vai fazer o Enem. Ou ele está fazendo o terceiro ano, como a gente vê, né, ainda casos de pessoas que tentam burlar, manda outras pessoas fazerem provas. Então, tipo, aí você chega com o gabarito e diz, tá aqui a resposta. Onde é que está o mérito? Então, nós temos que ter o nosso mérito. E como é que nós vamos ter esse mérito? Nós vamos ter esse mérito na vivência. E é preciso a gente estar convivendo com esses que a gente já convive. A literatura nos explica que se a gente pudesse visualizar o quanto todas as nossas relações elas estão ligadas com as nossas existências passadas, então nós no trabalho, na família, eu preciso me reajustar. Então imagina, eu fiz algo ali que prejudicou alguém, eu ainda estava pensando na questão financeira, e para eu conseguir aquele status social, eu fazia de tudo. Então eu prejudiquei alguém, até ceifei a vida daquela outra pessoa. Isso, momentaneamente, pode estar esquecido, mas aquele que foi prejudicado, ele não aceita, porque para ele não existe morte. Ele não se vê morto. E se revolta com aquela situação que foi acontecida. Então, quando a gente se encontra no plano espiritual, vai se tentar fazer a explicação, a doutrinação daquelas pessoas para que elas se organizem. Aí, onde é que eu vou ter mais chance de me harmonizar pelo amor? Que é a lei do amor. Eu vou ter que me organizar nessa lei do amor. A maior chance que eu vou ter é justamente num lugar que eu tenha mais contato, magneticamente falando, é na família. Porque se eu encarno no Brasil e a outra pessoa encarna no Japão, eu tenho certeza, Deus vai fazer um jeitinho para a gente se encontrar, mas é muito mais complicado. Então, na família, ali é que vai estar juntos. Né? Essas possibilidades de você dar o amor àquele outro que você prejudicou. Se você veio nessa experiência como mãe, aí você gera aquele ser em você. Então, magneticamente, você já está transmitindo, já está sentindo uma simbiose. Em alguns casos, a gente sabe que, às vezes, no inconsciente vem aquela sensação de que tem alguma coisa que não está dando certo, mas o objetivo é uma prova terrível. Até o Evangelho diz assim, é uma prova terrível, eu sei. Ele é uma transcrição que os Espíritos comentam, é uma prova terrível, eu sei, mas é uma prova que ali, com um sentimento magnético de irmão, de pai, de mãe, há uma probabilidade muito grande de aquilo ser organizado pelo amor. Se não se consegue, que também acontece de não conseguir, mas o amor de Deus vai reoportunizar as vezes forem necessárias para que a gente possa ajustar. Então, esse nosso capítulo, trazendo de uma visão material, os últimos na visão material não seriam os primeiros. Esse caso, por exemplo, os últimos seriam os últimos. Você nascia como um escravizado, muito dificilmente você conseguia ascender, terminaria aquela vida numa situação social muito abaixo da condição necessária de você viver, e se o mundo acaba com a morte, você vai ser sempre o último. Mas a gente tem exemplos aqui no próprio Evangelho, que a gente usa como base, a gente tem um depoimento de um espírito que foi rainha da França. Assina na sua passagem uma rainha da França. E ela dizia assim, eu era tão cega, orgulhosa do meu orgulho, que eu pensava que aqui, quando eu chegasse, eu seria ainda a rainha. Mas vi o quanto
eu não era a rainha, o quanto eu estava abaixo, porque aqui não se tem títulos materiais. Aqui, no caso, no plano que ela descreve, o plano espiritual. Aqui, as maiores riquezas são as do coração. Se sois ricos dessas qualidades, sois ricos aqui. Se não sois ricos dessa qualidade, sois pobres aqui. É mais ou menos o que ela diz. Aí ela também transcreve dizendo: vi pessoas que eu menosprezei na terra e que hoje são muito mais elevadas do que eu e que eu hoje vou pedir favores. Ou seja, no plano espiritual, na vida que transcende a vida material, nós nos despojamos de todos esses conceitos que nós temos. O conceito de riqueza, que é necessário, claro, a riqueza é dada por Deus, mas a riqueza, ela é uma oportunidade que você pode usar para fazer outras pessoas crescerem também, intelectualmente, porque o crescimento intelectual também é um dos nossos objetivos. Você pode, determinada situação social, você transmitir para seres uma boa educação e um desenvolvimento intelectual. Depende do uso. A lei do uso é que vai determinar se é positivo ou negativo, e não o dinheiro por si só. Mas no plano espiritual, você vai ser qualificado, digamos assim, pelas suas qualidades morais. Portanto, a gente pode dizer o seguinte, olhando por esse prisma, que os últimos, pela visão material, se esses últimos são dotados, últimos no sentido das hierarquias sociais, mas se eles são dotados de comportamento ético, de comportamento de amor ao próximo, se ele segue a lei de Jesus, que é a lei de amor incondicional, ao se despojar daqui, ele estará no plano espiritual de acordo com a sua frequência. Aqui a gente precisa conviver com todos juntos para aprendizado. Mas no plano espiritual você vai de acordo com a sua frequência. E nesse aspecto, a gente tem muitas passagens, até na própria Bíblia, nas chamadas bem-aventuranças, quando Jesus vai dizer: bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. Pobres de espírito não é no sentido pobreza material, mas os humildes. Você que é humilde, você vai ser beneficiado. A verdadeira vida não é essa. Aqui é uma vida transitória. Não é nenhuma apologia à questão da humildade. Eu vou dar um exemplo aqui de uma outra cultura. Siddhartha Gautama, o famoso Buda, no Oriente, um espírito também evoluído, dentro das perspectivas culturais daquele período. Siddhartha Gautama era príncipe, e vinha em uma bolha. Ele não conhecia a realidade, então ele saiu do palácio. Quando ele foi para fora, ele ficou abismado quando ele viu a pobreza. Então ele interpretou naquele momento o seguinte, que para ele evoluir, ele tinha que abandonar a riqueza. E viveu 7 anos na miséria, pedindo esmola. Só que a partir do momento que ele tem essa percepção, ele não percebeu, sendo redundante, ele não percebeu que fazendo aquilo, ele estava trazendo um problema para a sociedade. Ele era um indigente, estava vendo com indigente, estava um peso na sociedade. Quando foi que ele vai ter a iluminação? Quando ele percebeu que não era nem a riqueza, nem a pobreza, era o equilíbrio. E como é que ele conseguiu o equilíbrio? Ajudando o próximo. Ele teve que passar muitas vezes pré-morte, sem comida, porque ele achava que eliminando a riqueza ele estava se elevando espiritualmente. Mas não. Aí ele vai perceber que não, eu tenho que agora usar do meu conhecimento, da minha influência, da minha ideia, fazer os outros também progredirem dentro da perspectiva daquele povo. Ou seja, através da sua caridade. Quando ele percebeu que ele, sendo um asceta, ele não progredia porque ele estava sendo um peso na sociedade. E ele percebeu, no primeiro momento, que a materialidade e a riqueza, ele fugiu, ele saiu, abandonou tudo, abdicou. Ele era o herdeiro, ali onde a gente tem Nepal,
Porque as configurações geográficas mudam com os séculos. Então, onde é hoje o Nepal, a Índia, era o reino que Siddhartha Gautama era o príncipe. Imagina, se despojou, já é um grande processo, né? Você abandonar aquela vida de príncipe. No entanto, não era o oposto, nem asceta, nem materialista. Quando tiver faltando dois assim, tu me diz, tá? Nem asceta, nem materialista. É o caminho do equilíbrio. E esse equilíbrio de Siddhartha Gautama foi trabalhar para o próximo. Vamos trazer para nós, espíritas, trabalhar para o próximo. Obrigado. Se deixar, eu vou falar até aí, por isso que eu peço, que eu estou sem relógio aqui, eu estou sem. Aí, justamente, trabalhar para o próximo, trabalhar caridade, trabalhar ajudando. Caridade, eu sempre digo, não é só o material. Caridade é uma oração, caridade é uma palavra amiga. Claro que a materialidade também ajuda, mas você pode estar orando por alguém, pedindo ajuda da equipe espiritual para que aquela aflição ou aquele momento de dificuldade seja resolvido. Isso é uma caridade, isso é ajuda ao próximo, não necessariamente. E grande outro processo que eu acho perfeito. Não precisa de marketing. Que a sua mão esquerda não saiba o que está a mão direita. Está lá a Bíblia perfeita e o Evangelho trazendo para nós. Se você trabalha numa perspectiva de mostrar o que você está fazendo de caridade para um marketing pessoal, isso não vale. Então, o que vale é a sua conversa com Deus. Claro que se isso, dependendo... Quando é uma instituição, por exemplo, o NEAM trabalha com caridade, então ela precisa divulgar. Gente, olha, a gente está precisando de cesta básica, está precisando... Aí é um outro contexto, mas são chamados de marketing sociais. É muito mais com o objetivo de se autopromover do que realmente... claro que existe ajuda, o resultado é ajuda final, alguém que está precisando. Mas é muito melhor para Deus quando você faz essa ajuda sem nenhuma intencionalidade. Porque Ele sabe tudo, Ele vê tudo, Ele sabe o seu coração e no momento certo Ele vai abrir as portas. Se preocupe em agradar a Deus, porque quando a gente se preocupa em agradar somente aos homens, nós temos muito mais dificuldades. E é justamente isso. Os trabalhadores da última hora, nós estamos, ou os kardecistas, ou as pessoas que trabalham pelo Cristo, mesmo que seja agora, nesse momento, você disser, eu vou abandonar aquele homem antigo, aquela mulher antiga, vou me dedicar ao Cristo, eu vou ler. Você é um trabalhador de última hora. Para Deus, Ele vai receber você com todo o carinho, com toda a atenção. E é isso que vale para quando nós chegarmos na nossa verdadeira pátria espiritual. Ok, pessoal? Okay, cheguei no tempo certinho. Chegou no tempo certíssimo, perfeito. Rubem, que palestra Obrigado. maravilhosa. Foi uma live, uma palestra, uma aula de história, reflexões que nos levam a repensarmos a nossa caminhada, esse histórico que você fez de Emmanuel, depois com o Nestório, tudo que ele vivenciou, né, posteriormente, relacionado a tudo que aconteceu com ele. E aí tem uma psicografia de Chico Xavier, a pessoa que assinou como espírito. E ele diz assim, o passado é minha advertência, o presente é minha realidade, o futuro é minha promessa, o equilíbrio é minha atitude. Então, pensando no que ele colocou para eles, que a gente coloque isso para a gente também, o tempo é ouro, né? Nós somos os trabalhadores de última hora, estamos vivenciando um momento aí de regeneração, chegando ao momento de regeneração, que a gente possa aproveitar bem cada minuto para que possamos fazer jus a essa nossa caminhada. Antes que Rubem faça a prece final, eu venho aqui com um apelo, mais uma vez, um apelo carinhoso da direção do NEAM, que nos pede a direção espiritual, a diretoria mediúnica da casa, que não é à toa que nós estamos nos canais, divulgando os trabalhos, colocando as palestras online para que outras pessoas possam ser contempladas, muitas pessoas que estão nas suas casas. Então, que a gente possa continuar divulgando os nossos canais. Hoje, o YouTube, nós temos pouco mais de 800 inscritos,
Se nós atingirmos a marca de 1.000 inscritos participando do NEAM, nós teremos palestras com mais de 1 hora, não teremos que estar cronometrando, e aí vai ser muito bom. As palestras todas nossas estão sendo gravadas, vão ser disponibilizadas no YouTube também. Outro trabalho que começa a ser realizado em breve, que são os trabalhos de evangelização do NEAM, também vai estar no YouTube. Então, acompanhe as nossas redes sociais, as divulgações desses trabalhos. Nossa sede permanece fechada para atendimento direto às pessoas, aos necessitados, mas através do WhatsApp, do Telegram e do Instagram, aquelas pessoas necessitadas de atendimento espiritual podem encaminhar os nomes e endereços que elas serão atendidas. Nossas palestras, como eu já citei, terças, quartas e quintas, às 8 horas, estarão gravadas também. Mas se nós tivermos essa meta da gente de fazer essa caridade moral, de levarmos a outras pessoas, nós estaremos também ampliando mais esse leque, essa rede, a nossa divulgação. Aproveitando para divulgar a palestra de amanhã, Esperança e Propósito Espiritual, com Jéssica Scioli, e na quinta, Porque Sofremos, com Hélida Castelo Branco. Nossas campanhas de arrecadações continuam na sede do NEAM e também através da nossa querida e animada campanha do Quilo, que acontece todo domingo, às 7h30 da manhã, lá da Rua Professor José Cândido Pessoa, 111, no Bairro Novo. As arrecadações do NEAM também estão ocorrendo na sede, nas quartas e sextas-feiras, das 14 às 16h30. Arrecadação de alimentos para as cestas básicas. Gente, as cestas básicas estão precisando, as pessoas precisam ajudar. Tem gente que passa fome. Então, se a gente puder ajudar, um pouquinho que seja, já é uma luz para essas pessoas. E quem puder também participe, pelo menos uma vez, da campanha do Quilo aos domingos, vai fazer bem às pessoas e principalmente a ele. Outras campanhas de arrecadações nós divulgamos nos canais, as vendas de máscaras e doações que o NEAM precisa para a manutenção da casa. E o principal de tudo também é a questão de mantermos em reforma íntima, evangelho no lar, leituras edificantes, preces constantes, fazer a técnica de desobsessão, quem frequenta o NEAM, que aqui, conhece todo esse trabalho. Bom, é isso. Meu agradecimento a você, Rubem, de todo o coração. Um forte abraço Obrigado fraterno. também. Pedindo a você que faça a nossa prece final. Vamos pensar em Jesus como o nosso guia, o nosso mestre, o nosso modelo. Ele que está sempre de braços abertos, nos esperando, mesmo que seja neste momento, trabalhadores de última hora. Ele quer que a gente chegue até ele com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, que ele possa sempre nos dar força e, como dissemos, que seja o nosso modelo para que a gente trabalhe sempre a fraternidade, trabalhe o amor ao próximo, a caridade, e também nos momentos que a gente possa ter, até porque estamos em progresso espiritual, mas que a gente solicite a ajuda dos nossos irmãos, que eles estarão sempre nos fortalecendo para que a gente vença as provas necessárias para a nossa evolução. Que a paz, a concórdia de Jesus esteja sempre conosco. Assim seja. Que assim seja. Um abraço fraterno de todos, um abraço carinhoso. Fique com Deus e na paz do nosso Mestre. Que assim seja. Assim seja. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.